Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Se este conteúdo for bênção em sua vida, curte, compartilhe, inscreva-se no canal e indique para outros. Vamos ao vídeo de hoje com o tema A Chegada dos Filhos. Esta é a quinta reflexão sobre a família. Sei que o assunto nunca se esgota e cada uma delas poderia se transformar num livro. Sei também que sou falha diante de tão grande projeto. Minhas experiências talvez me impedissem de escrever sobre a família, mas tenho vencido tudo isso ao submeter o que vivo ou o que vivi à palavra de Deus, que está acima de experiências humanas e que é eterna e infalível. Gostaria de esclarecer que todas essas mensagens têm como referencial o que Deus diz a respeito de família. Quem não acredita na palavra de Deus terá muitos motivos para discordar do que eu estou dizendo e tem liberdade para isso. Falemos sobre filhos, herança do Senhor. Por mais que tentemos planejar sua chegada, nunca estamos totalmente preparados para este momento. Na verdade, aprendemos a ser pais e mães sendo. Normalmente temos duas tendências: sermos iguais aos nossos pais, até naquilo que não concordávamos e que prometíamos que não seríamos, ou lutarmos com todas as forças para sermos o oposto do que os nossos pais foram para nós. Mais uma vez, sugiro que deixemos Deus mudar a nossa história. Para isso, devemos estar dispostos a quebrar paradigmas errados que foram passados de geração em geração. Poder gerar filhos sempre foi algo muito importante, especialmente na cultura em que a Bíblia foi escrita. A esterilidade era vista como uma vergonha. Em algumas ocasiões era fruto de iniquidade, como por exemplo, a prática de adultério numa geração acabava por prejudicar as próximas gerações com a infertilidade. Mas Cristo veio para carregar a nossa iniquidade e creio que aqueles que o aceitam o seu sacrifício na cruz, podem desfrutar da redenção de seus pecados e suas iniquidades, vivendo o milagre de gerar filhos. Há também causas emocionais, como foi o caso de Mical, filha de Saul, que foi usada pelo pai como objeto, que teve amargura ao ver seu esposo Davi dançando. Ela tinha feridas profundas na alma, o que lhe impedia de gerar filhos. Mas Deus também é capaz de curar a alma e tornar a mulher frutífera, bem como pode fazer um milagre em seu corpo, como fez com Sara, que foi mãe em sua velhice. Temos muitos exemplos de Deus intervindo na vida de mulheres para abençoá-las e honrá-las com a capacidade de gerarem filhos. Hoje temos o avanço da medicina, que também colabora com a realização desse sonho na vida de muitas mulheres. Há situações em que isso não se realiza, mesmo com todos os recursos, e eu não tenho resposta para essas mulheres ou esses casais, assim como não tenho resposta para outras experiências, como a perda de filhos, por exemplo. Cada um de nós passa por experiências e eu não sei qual o critério de Deus em distribuí-las, mas continuo crendo que todas as coisas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus, sejam elas boas ou ruins, colaboram para o bem e não para o mal. Mas pensemos no papel dos filhos na construção de uma família. Penso que os filhos chegam para construir o segundo andar de um lar e precisam de um novo alicerce. Infelizmente, a grande maioria dos pais não conseguem construir um alicerce firme para que os filhos pisem com segurança, pois eles mesmos não fizeram um bom alicerce para seus casamentos. Sugiro assistir os vídeos anteriores, dessa corrida, dessas reflexões. Vejamos alguns princípios a serem observados. Primeiro, filhos são bênção. Quanto mais geramos, mais herança de Deus temos.
Não é à toa que o Salmo diz: bem-aventurados os que enchem a sua aljava, não serão envergonhados, referindo-se aos filhos como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, a Bíblia nos estimula a termos muitos filhos, a sermos prolíferos. Infelizmente, os princípios do mundo ocidental, o capitalismo, o feminismo, invadiram as mentes até dos cristãos, que decidiram por ter o mínimo de filhos possível, com o fim de ter mais tempo para o trabalho e mais dinheiro para dar mais conforto para um número reduzido de filhos. Interessante que, por mais que se esteja conseguindo dar melhores condições para os 2 ou no máximo 3 filhos que os casais desta geração estão tendo, isso não significa que estes filhos estão sendo criados de forma saudável. Se assim fosse, as estatísticas de crimes e delinquência juvenil seriam bem diferentes do que vemos. Ou seja, foi criada uma mentalidade contrária aos princípios do fiel construtor da família, que coloca a mulher fora de casa em busca de igualdade profissional e financeira, gerando poucos filhos com o conforto que seus trabalhos podem pagar, mas com o preço alto de sua ausência no lar. Em contrapartida, essas mulheres também acabam gerando uma independência tal que já não sentem falta de um marido supridor, vivendo com ou sem a presença deste, o que acaba tirando também a figura paterna do lar, gerando a orfandade. Ou seja, estamos vivendo numa sociedade de poucos filhos e órfãos. O islamismo utiliza-se do princípio de gerar muitos filhos para perpetuar e multiplicar suas crenças nas próximas gerações. O cristianismo tem sido levado pelo capitalismo, tem gerado poucos filhos e, em não poucos casos, tem tido até dificuldade de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, como diz a palavra. Basta nos perdermos em um princípio, o resto foge do nosso controle. Então, o que fazer? Seguir os princípios divinos e ver em nossos filhos a herança do Senhor? Ou seguir a mentalidade do mundo de que quanto mais filhos, mais trabalho, mais problema, menos dinheiro, menos conforto? Creio que a igreja tem muito a se arrepender neste quesito. Com esse olhar de descaso diante do que Deus chama de sua herança, os filhos nem têm sido mais o elo entre a maioria dos casais, inclusive cristãos, já que não tem sido motivo suficiente para impedir o divórcio. O que dizer para Deus quando Ele nos perguntar: onde está a minha herança? Como você cuidou da minha herança? Eu quis lhe dar muito mais herança, mas você não quis receber. 2. A melhor maneira de proteger os nossos filhos é sendo um casal saudável. Essa proteção é essencial para a manutenção das famílias. Não é por acaso que o número de filhos homossexuais ou que não planejam casar-se aumentou na mesma proporção que aumentaram os divórcios. Ensinamos nossos filhos por ação ou por omissão. Estamos sendo seus professores 24 horas por dia. Esse posto não pode ser transferido para a escola ou a igreja. A nossa responsabilidade com eles é imensa, não havendo qualquer chance de colhermos algo diferente do que plantamos em suas vidas. Investir tempo para transmitir-lhe afeto, amor, aceitação é investir na paz da sociedade, nos próximos profissionais, nos próximos pais e mães. É uma tarefa que toca a eternidade. Gerar os filhos e responsabilizar-se por construir uma personalidade saudável é o melhor investimento do mundo. 3. Falar a mesma linguagem deles. O livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, pode ajudar pais e filhos a se entenderem quanto a como transmitir amor de maneira que o outro receba e sinta. Recomendo a leitura.
Muitos pais não deixam faltar nada para seus filhos, mas talvez um deles, com a linguagem de receber presentes, se sinta amado. O outro só se satisfaça passando tempo com os pais, ou ouvindo palavras de afirmação, ou mesmo recebendo abraços e beijos. Cada filho é diferente e os pais precisam descobrir como tocar o coração de cada um, para que todos eles não só saibam, mas sintam que são amados. Esse é o alicerce que vai perdurar para a vida inteira. Se faltar o amor fundamental, o prejuízo é irreparável, pois os filhos apresentarão problemas de relacionamento na escola, na faculdade, no trabalho, na sua futura família, em busca desse amor que lhe foi negado, mesmo com a boa vontade dos pais em expressá-lo. Falar uma linguagem diferente daquilo que seus filhos entendem pode causar frustração a ambos, pais e filhos. Uma das maneiras de descobrir qual a linguagem que o seu filho mais aprecia é perguntar-lhe como ele se sente mais amado. Quando ele sente que você o ama, você também pode observar o que você faz que gera mais gratidão nos seus filhos. Como podemos perceber, estamos numa construção que tem tudo para dar certo quando obedecemos às regras do inventor da família. É preciso treino, paciência, amor, persistência, tolerância e muito esforço. Vivemos muito movidos pelo glamour de um char de baby caro, de um quarto bem decorado e pouco fazemos para nos preparar na construção de um caráter irrepreensível diante de Deus e de uma vida equilibrada, amada e preparada para o futuro. Meu desejo é que vejamos em nossos filhos a bênção de Deus, que cuidemos deles como quem um dia vai prestar contas, que nos esforcemos para expressar amor a eles com a mesma presteza que os alimentamos e os vestimos, que eles vejam em nós uma inspiração positiva que os motive a perpetuar o projeto divino chamado família. Por hoje é só. Deus abençoe, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.